Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro do 1 Reis, capítulo 3, versos 16 em diante. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e a deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o filho vivo, e o vivo e meu filho vivo. Assim falava perante o rei. Ou seja, duas mulheres, as prostitutas, moravam numa casa, não tinha testemunha nenhuma, só tinha o rei ali para julgar essa causa. Chegou essas duas mulheres brigando, falando que uma trocou o filho à noite, ninguém viu, ninguém poderia ajudar essas mulheres. Uma pegou o filho vivo, uma dormiu e o filho morreu à noite, dormiu em cima do menino, e o filho levantou, amanheceu morto. Aí ela foi esperta, trocou o filho, colocou o filho morto lá naquela outra mulher e pegou o vivo da mulher e falou que o filho era dela, e começou essa discussão na frente do rei. E o rei só observando as duas. Igreja, não tinha ninguém para justificar essas mulheres, não tinha uma testemunha na casa, era só a sabedoria de Deus. Aí o rei falou: Então vamos fazer o seguinte. Com a sabedoria de Deus, o rei falou: Traz-me uma espada. Vamos continuar aqui. Traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Corta. Ninguém quer assumir que o filho morto era dele, ninguém quer assumir a culpa, então corta o filho. Ah, o filho é meu, não, o filho é meu, então corta, dá metade para uma e metade para outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe entristeceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja dividido antes. Aleluias. Por quê? Porque a mãe sentiu a dor. A mãe falou: Não, não mata não, não corta não, pode entregar para ela. Aí aqui não era a mãe, falou: Pode cortar, nem meu e nem teu. Por quê? Porque o dela já estava morto mesmo, ela não tinha um amor de mãe no coração dela, ela não tinha a dor da mãe, né? Então falou: Pode cortar. E então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Aquela que falou: Não pode entregar o filho para outra, que era mãe de verdade, porque a mãe sentiu a dor. Aleluia. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Igreja, às vezes, muitas das vezes, né? Muitas pessoas passam tantas coisas no lar, nas famílias, no emprego, em alguns lugares, que ninguém vê, ninguém está prestando atenção, né? Mas Deus vê. Ali tinha um rei para julgar, que tinha a sabedoria de Deus. E muitas das vezes nós falamos assim: quem que está vendo isso que estão fazendo comigo? Quem que está vendo o que eu estou passando? Ninguém está vendo. E você está orando? Você está apresentando essa causa ao Senhor? Deus está vendo. Jesus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado, igreja. E de repente ele se levanta ao nosso favor. Não pare de orar. Olha só, às vezes você fala assim: ninguém é por mim, ninguém está me vendo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu estou tentando fazer o certo, mas o outro fala que o que eu estou fazendo é mentira. Ninguém acredita, ninguém me ouve. Não é assim muitas das vezes?
Aí você começa a desanimar, aí você começa a se entristecer, aí você começa a achar que Deus não está te vendo, que Deus não está observando quem é o certo, quem é o errado, que Deus não é o justo juiz, aleluia, que Deus esquadrinha tudo, todos os corações, que Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Pode alguém se esconder do guarda de Israel, igreja? Aonde nós vamos esconder? Salmo 139 fala, para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não tem como fugir. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. E olha o que o Senhor fala, igreja, no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versos 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. Você precisa de outro juiz? O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Talvez muitas das vezes o homem não consegue julgar a sua causa. Talvez muitas das vezes o homem não te defende. Talvez muitas das vezes o homem não se levanta para tomar uma posição, né? Porque aquelas duas mulheres, quem que ia ajudar elas? Ali se levantou o rei, né? Deus colocou o rei Salomão com a sabedoria de Deus para julgar a causa delas. Mas talvez você fale assim, eu não tenho um rei para julgar minha causa. Você tem sim. O Senhor dos exércitos é o teu rei. O Senhor dos exércitos é o teu juiz. O Senhor dos exércitos é o teu legislador. Amém? Então você precisa aprender a confiar em Deus. Ainda que ninguém te defenda, ainda que tá um levante, ainda que você fale, meu Deus, ninguém tá vendo o que eu tô passando. Deus sempre vê. E Deus cria situações, aleluias, para salvar os escolhidos dele. Deus cria situações para livrar o povo dele. Quando menos espera, de repente, Deus faz a justiça dele. Mas você precisa estar no altar do Senhor. Você precisa estar falando com o Senhor. Você não pode desanimar. Você não pode parar de orar. Você pode falar assim, Senhor, ninguém está vendo nada aqui que está acontecendo. Deus está vendo. Acalma o teu coração, que a justiça de Deus, ela chega, viu? A justiça de Deus, ela chega. Então, continue orando. Continue adorando, porque igual Deus fez justiça para aquela mulher que não tinha culpa nenhuma do filho da outra ter morrido. Ela estava cuidando direitinho do filho dela, né? Não tinha culpa nenhuma. E fizeram a maldade com ela, trocaram o filhinho dela e falaram que ela que era culpada. Quem poderia defender essa mulher, igreja? Mas Deus defendeu. Deus levantou Salomão. Deus viu o que estava acontecendo com aquela mulher. E o mesmo Deus que viu o que estava acontecendo com aquela mulher é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Ele vê tudo o que acontece com cada um de nós. Então faça justiça. Faça o que é justo. Faça o que é certo, continue andando no caminho apertado, porque o nosso justo juiz, ele não falha. Jesus é o nosso advogado e Deus, ele sempre resolve as nossas causas, amém? Igual tá falando aqui, ó, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. O nosso Deus vai te salvar. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto.